há 2 episódios atrás, nós trouxemos para você a leitura de um texto, de um naufrágio, que essa história foi encontrada em manuscritos antigos do século I. No episódio lá, eu li o texto na íntegra, para a gente conhecer. A ideia era a gente se remontar àquela época, meio que se colocar dentro daquele navio, perceber os detalhes e meio que viver aquela experiência, porque era um texto muito rico em detalhes e dava pra gente ter ideia de como era o barco, sabe? De tudo o que aconteceu naquela história. Se você não ouviu essa história na íntegra, eu convido você a ouvir, porque vale a pena. No episódio de hoje, claro, eu fiz uma pesquisa, né? Fui tentar perceber outros detalhes. Eu queria fazer uma foto, a gente tentar tirar uma foto de como era aquela embarcação a partir do que foi escrito, do que foi encontrado nesse texto, né? Pra gente ter ideia como que eram os barcos daquela época, né? Bom, vamos lá. O navio é descrito naquele texto, no qual possivelmente o prisioneiro principal lá era curiosamente o apóstolo Paulo, que estava sendo levado para Roma como prisioneiro, né? E provavelmente era um grande navio mercante romano, adequado para navegar no mar Mediterrâneo durante o 1º século depois de Cristo, né? Esse é mais ou menos o ambiente histórico da história que acontece naquele naufrágio lá, né? Embora o texto não forneça uma descrição assim, extremamente detalhada da embarcação, né, o foco ali do escritor, que era um médico, era uma descrição do dia a dia, do que estava acontecendo ali. Ele a ideia dele não era descrever o barco, mas a gente consegue perceber um monte de detalhe do barco, né? A gente pode combinar as informações do texto com o conhecimento histórico que a gente tem, que se tem dos navios da época, e a gente pode imaginar algo muito próximo da realidade do que era ali, né? Bom, o texto menciona que haviam 276 pessoas a bordo. Isso mostra que era um barco muito grande. Assim, para os padrões da época, era um navio gigante, né? Navios mercantes romanos podiam carregar não apenas passageiros, mas também grandes quantidades de carga, especialmente cereais, trigos e outros produtos. E esse navio em particular, esse que foi descrito na história, estava transportando uma carga de trigo do Egito para a Itália, que era uma rota comercial muito comum ali na época. Alguns desses navios, né, poderiam ter até 30 metros de comprimento e 9 metros de largura, com uma capacidade de carga, assim, tipo, centenas de toneladas, né? Bom, os navios romanos mercantes eram geralmente casco largo e profundo, construídos assim para estabilidade e capacidade de carga. Assim, na prática, eles não tinham muita velocidade, tanto que no texto fala que eles estavam navegando vagarosamente, né? Preste atenção lá na leitura. A proa e a popa teriam uma curvatura acentuada, com a parte inferior sendo larga para acomodar a carga pesada, né? As laterais mais largas permitiam uma navegação mais estável em mares, né, agitados. Possivelmente o casco era feito de madeira. Tudo isso é fruto de uma pesquisa que eu fiz aqui, né, para tentar entender aquele contexto, tentar me transportar para o convés daquele olhar ao meu redor e tentar dizer aqui para você o que eu estou enxergando, né? Então, o casco era feito de madeira, geralmente de carvalho,
com tábuas grossas, reforçadas, né, por traves de madeira. O casco era vedado na época, né? Era muito comum eles usarem piche e betume para garantir a impermeabilidade, né? O calafeto que a gente usa e fala hoje, né? O barco tal, calafetado. Então, esse calafeto era usado, eles usavam muito piche e betume, né? Agora uma parte muito legal, as velas, né? O navio provavelmente usava um mastro central bem alto, com uma grande vela quadrada principal. Elas eram feitas de lona ou couro, que era comum nos navios da época, né? Isso era muito eficaz para ventos a favor, né? Vento de popa, por exemplo, né? Mas limitava muito o navio quando os ventos eram contrários. E se você voltar lá na história, vai perceber que eles pegaram ventos contrários e eles não conseguiam navegar muito, né? Se eles pegavam vento contrário e não dava muito certo para navegar, possivelmente eles tivessem alguns remos auxiliares, né? Bom, havia velas auxiliares, o texto cita em velas, né? Então, talvez houvesse mastros menores ou na popa ou na proa para ajudar a manobrabilidade da embarcação, né? Então, embora tivessem a vela sendo a principal forma de propulsão ali, né? O navio também poderia ter remos laterais que serviam para manobras em águas rasas ou entrar e sair de portos, né? E esses remos eram operados manualmente por tripulantes e usados principalmente quando o vento não era suficiente para movimentar o barco ou quando o vento era contra, né? Beleza. Então, assim, as velas eram uma coisa fácil da gente imaginar. Uma outra coisa que o texto fala foram das âncoras, né? Os navios grandes, como esse, tinham várias âncoras. Eu mesmo fiquei surpreso. Eles só na popa eles colocaram 4. Mas chega um momento lá que dá a entender que eles tinham outras âncoras para colocar na proa se fosse necessário, né? Então, são muitas âncoras, né? As âncoras romanas, eu fiz uma pesquisa, as âncoras romanas eram feitas de pedra ou chumbo em ganchos metálicos para prender-se ao fundo do mar, né? O uso de várias âncoras indica que eles estavam em águas perigosas e tentavam estabilizar o navio, algo assim super fundamental para a situação de tempestade, né? E sobre a tripulação e os equipamentos, de pensar, né? Bom, o texto cita que a bordo havia marinheiros experientes, né? Que tentaram abandonar o navio em um barco salva-vidas, que era o tal de batel, né? Isso mostra que o navio estava equipado com embarcações menores que eram usadas para emergências ou para transportar pessoas e carga até a terra firme quando o navio não podia atracar. Tipo um bote de apoio, né? Devia ser um super bote de apoio. Esse navio, né, também transportava prisioneiros guardados por soldados romanos. Provavelmente tinha uma área lá para esse tipo de situação, né? Passageiros, tripulação, carga. Mas é interessante o tanto de detalhes náuticos que a gente encontra só nessa história. E sobre os instrumentos de navegação, bom, na época era feito basicamente com a ajuda de instrumentos rudimentares, né, como o astrolábio para calcular a posição das estrelas, e navegavam principalmente à vista da costa. Agora, durante a tempestade descrita lá no texto, eles ficaram vários dias sem ver o sol ou as estrelas, o que deixou a tripulação totalmente desorientada e incapaz de determinar a posição, né? Como medida desesperada, eles começaram a lançar carga no mar para aliviar o peso e melhorar a flutabilidade do navio. Isso era uma prática comum durante as tempestades violentas, né? Imagino que, né? O texto não fala, não entra nesse nível de detalhamento, mas devia entrar muita água lá. Eles não deviam ter aquelas bombas de porão automáticas que a gente tem hoje, né?
Não sei como é isso aqui, agora eu tenho que especular. Eu imagino que era no balde mesmo. Imagine a quantidade de água que devia estar lá dentro do barco, a ponto deles avaliarem e falar, melhor a gente jogar carga fora, né? Porque não dá para tirar tudo isso de água na velocidade que precisa. Então eles jogavam a carga aqui, os cereais, tudo que eles estavam transportando no mar, né? Bom, esse navio mercante seria uma embarcação robusta e pesada, com uma estrutura simples e funcional, né, projetada para transporte de grandes quantidades de carga em longas distâncias. Não era um navio de guerra ou de luxo, mas uma embarcação prática, assim, focada na durabilidade e na segurança durante as viagens comerciais ali no Mediterrâneo, né? O convés seria, sei lá, relativamente espaçoso para permitir a movimentação de mercadorias e passageiros, né? Imagino que as pessoas talvez até dormissem ali no convés mesmo, né? Haveria abrigos talvez rudimentares para a tripulação e os passageiros, embora o conforto não imagino que fosse lá uma prioridade, né? Mas é muito, muito interessante. Então, você ouviu lá o texto? Se você não ouviu, volte lá. Ouça o texto, é bem interessante. E se você encontrar algum detalhe mais de navegação, detalhe do barco ali no texto que a gente pode talvez aferir daquele texto, é bem, bem legal. Deixa aí na descrição, tá bom? É um tipo de observação que a gente faz a partir de um texto histórico, é um texto histórico de um acontecimento que realmente aconteceu há centenas de anos atrás. Mas, assim, a sensação que eu tenho é como se fosse quase hoje aquilo lá. Parece até que não mudou muito. Sabe, muita coisa do que aconteceu lá a gente passa hoje em dia, é muito parecido, né? E eu fiquei bem surpreso em encontrar esse relato histórico. E aí, o que você achou